desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas. Em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga, oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Olá, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui ao vivo no estúdio da TV LP com a 7ª entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber, um projeto de conscientização sobre o uso de drogas, aqui desenvolvido pela CAP, em parceria com o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente e a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista. Hoje recebendo aqui no estúdio Mateuzinho, Luquinha, pessoas que fazem parte de um projeto social aqui da cidade, que nós abordaremos bastante hoje, o Projeto Alba, um projeto tão importante no município, que tem ajudou eles e tem ajudado tantas outras crianças e adolescentes no município, e nós vamos conversar um pouquinho sobre a história de vida deles. Eu peço para você, compartilhar o link da TV LP, tvlp.com.br, e também aí Facebook, está tendo a transmissão ao vivo, facebook.com/eprecisosaber.lp. Compartilhe seus amigos, avise aí que o Mateuzinho e o Luquinha está aqui com a gente ao vivo, podendo falar um pouquinho da história deles, tá bom? Bom, quero agradecer aqui a presença do Mateus, ou Mateuzinho, como conhecido, e o Lucas, o Luquinhas, que tá aí dando essa oportunidade para nós de comentar um pouquinho a história de vida deles e a importância de um projeto social como o Alba aqui no nosso município. Boa tarde a vocês, boa tarde, Mateus, seja bem-vindo, tá? Obrigadão. Seja bem-vindo, Luquinha. Bom, beleza, nós vamos querer falar um pouquinho então da história de vida de vocês. O nosso bate-papo hoje é pensando em que essa entrevista chegue nos adolescentes aqui da nossa cidade, e não só da cidade, já que nós estamos aí na rede mundial, em qualquer local do mundo, para uma reflexão bastante inteligente, uma reflexão que leve essas pessoas, esses adolescentes, a pensarem sobre o envolvimento delas com oportunidades que elas têm aqui no município. Então, primeiro eu vou perguntar para o Mateuzinho aqui, como que foi a história de vida dele, Quem é o Mateuzinho? Nasceu em Lençóis, cresceu em que bairro? Como que é um pouquinho sua história, Mateus? Cara, eu nasci em Lençóis, sou lá de cima do núcleo, Nova Lençóis, cresci para aquela banda lá. Hoje sou professor do projeto da Alba, Que legal. Joguei, acho que aqui 2 anos, fui um tempo para fora. E tô de volta agora aí, dando uns treinos, estudando. Mas foi isso aí, entrei no projeto em 2009, se eu não estou enganado. Legal. Entrei e estamos aí. O projeto na Secap, você ia fazer lá morando? Cara, na verdade quando eu comecei já era aquele esquema que eu comentei do principal time de Lençóis. Tá. Aí, então a gente sempre tava treinando Tonicão, Cezek, Toniquinho. Entendi. Aí eu comecei lá no Toniquinho, aí eu tinha que vir, Tonicão, Cezek, eu tinha que vir treinar. Foi uma Secap infância com um esporte, já? Sim, já praticamente eu até brincava, não era profissional. Só que a gente tinha quase uma rotina de profissional, sim. Exatamente. Bacana. Na nossa época de base. Muito legal. E o Luquinha? Bom, eu sou natural de Macatuba, Mudei para Lençóis de 8 para 9 anos. E logo quando eu mudei para Lençóis, na esquina de casa, é onde é o polo do projeto Alba hoje em dia. Era na Secap. Na Secap. Eu morava a quadra era na esquina de casa. Aí comecei a estudar e o Dudu passou nas salas de aula. Ele acho que até hoje ele faz isso, Faz, divulga bem. Ele divulgou, passou de sala em sala, tem um projeto, basquete e tal horário. Aí eu falei, mãe, vou ver o que é esse esporte. Até então eu não conhecia, Uhum. Aí comecei a ir, gostei e sempre morei na Secap. A princípio comecei ali. Legal. E dá pra saber que é o polo até hoje ali na Secap. Interessante. Desenvolvendo há tanto tempo, Abriu mais polo, agora abriu um polo no Toniquinho esse ano que vem vamos estar mais firme lá. Legal. Agora vai ter 2, mas sempre foi focado na Secap. Então, a maioria do time sempre era de lá. Bom, vocês foram já bem cedo para a questão do basquete, do projeto Alba. Mas, assim, tirando o basquete, porque é uma coisa que a gente quer estar abordando e principalmente levando para as famílias.
a oportunidade para os filhos, para as crianças, curtirem a fase de infância. Sim. Brincando na rua, nos ginásios, quadras poliesportivas. Foi assim a rotina suas? Como que é? Foi, cara, que eu fazia tudo. Minha mãe até brigava comigo. Para um pouco, eu treinava futebol, era atletismo, aí tava brincando, ia jogar pra todo Muito canto. tempo Tudo que fora tinha pra de casa, fazer, né? eu fazia. Tipo, na minha infância eu queria pensar que eu fui jogar, andava de skate, queria fazer tudo, cara. Curtiu bastante? Vixe, Eu também, eu saía do treino, o treino acho que era, sei lá, tardezinha, já saía do treino e já ficava pra rua. Os pais tranquilos, sim, então. minha É mãe, sempre meu por pai, perto de casa também, né? Era muito difícil ir sentia uma longe. certa liberdade, assim, ó, não, pode ir, só avisa na hora que tá saindo, na hora que chegar avisa, mãe, tô perto. Tinha uma certa liberdade, assim, tinha uma certa confiança, né? Eu acho que uma das maneiras, talvez, hoje de se aplicar isso, porque você, pai e mãe que está nos assistindo, talvez aí há um questionamento assim, mas a época deles, eles são jovens ainda, não faz tanto tempo assim, né? Mas eu sei que mudou muito a dinâmica, o dia a dia, né? Essa questão que a gente está tentando abordar aqui para todas as famílias de Lençóis. A droga é um perigo? É um perigo. É a realidade, não é só de Lençóis, não é só do Brasil, é do mundo todo, é fato. Mas ficar enclausurado dentro de casa, eu acho que não é o caminho. Então, eu acho que realmente uma dica que fica que eles estão falando aqui, que vocês podem conversar legal aí com os filhos, sobrinhos, netos, que vocês podem compartilhar avise sempre onde vocês estão. De vez em quando você vai lá dar uma olhadinha lá, uma espiadinha para ver se está lá mesmo, mas não ficar enclausurado, porque fica lá ocioso, com o celular na mão, só vendo notebook e Netflix e não sei mais o que. Fica preso fica só vida nesse mundo, né? Não conhece, não tem virtual. convivência, né? Na internet tem coisa boa, mas tem coisa também que Tem não é coisa fácil, complicada, cara. Tem coisa- sim. Bom, mesmo com toda essa fase assim, de infância, uma infância agitada, com bastante brincadeira e tal, na escola, como que era? Relação com professores, diretores, uma relação de respeito ou vocês extrapolavam muito lá, hein? Cara, eu respeitava. Sim, tipo, se perguntar para todos os professores, nenhum vão falar. Sempre me dei bem com o professor, mas não vou falar que eu era santo também. Conversava, tinha baguncinha. Porém, exatamente. sempre mantive o respeito. Então nunca tive um professor assim que não gostasse de mim, diretor, todo mundo eu tive amizade. E quando a gente jogava, a gente era um pouco conhecido na escola também, pelo fato de estar representando a escola em jogos. Aí às vezes o professor, a gente vai jogar, às vezes o professor, não, faz um trabalho, faz alguma coisa. Então na escola a gente era bem visto, assim, então a gente tinha que ter uma certa... Tinha um bom relacionamento. um bom relacionamento com geral, diretores, professores. Eles pegavam no pé, né? Pegavam no pé, mas sempre tinha uma aberturazinha a mais pelo fato da gente estar jogando. Eu acho que uma coisa importante que vocês abriram aí, que assim, pessoal, relacionamento interpessoal, um grupo de pessoas, envolverá sempre envolveu, da história da humanidade, sempre envolverá a questão dos direitos e deveres. Então vocês estavam lá representando a escola, tendo umas oportunidades diferentes, Sim. em vez de estar em sala de aula, ia jogar em algum lugar e tal, mas por outro lado não ficava assim não, na moleza. Não, tinha que dar a contrapartida. Exatamente. Tinha. Tinha que chegar, fazer... Eu jogava. Eu mesmo, como eu sempre estudei lá de cima, eu fui lá de cima, eu mudava aqui pra Secap pra jogar o escolar. jogar, E no ano que eu mudei, a diretora já me enquadrou, falou, se você não tirar nota, você não vai jogar. Opa. Falou, ou você tira nota ou você não vai pros jogos. Sempre foi assim. Sempre foi assim. Aí, tipo, eu tive que Motivou estudar. a fazer Mas certo. do que Tinha eu uma tava certa estudando na escola. cobrança dos dois lados, tanto no Essa esporte quanto Certo. no estudo, né? Legal, tá vendo? É isso que a gente quer transmitir através do projeto É Preciso Saber, né? Não é só falar de drogas, não. É falar disso, de vivência, de relacionamento, de comportamento, dessa questão dos direitos mesmo e dos deveres. Na época suas, vocês percebiam assim alguma coisa? Se não, a resposta é suas mesmo, né? Com total franqueza. Uma das perguntas nossas é: se na época tinha muita confusão, briga na escola, uso de droga na escola, vocês viam isso ou não? Eu lá de cima do Rubens, lá é uma escola meio complicada, né? Pelo menos na minha época era. Teve Tinha, né? dificuldade? Sempre teve isso aí. Só que dava amenizada, né?
O pessoal sempre tava polícia batendo em cima, só que era uma escola lá que não era Tinha tranquilo. muitas dificuldades. Tinha sim. Certo. Na Secap eu Não. acho que nunca teve muito problema, né? Secap não, cara. Às vezes tinha uma Secap foi tranquilo. briga outra, assim, mas em relação a drogas, eu a princípio ali na escola, molecão, eu acho que eu nunca tive contato nenhum assim na escola, assim, em Vocês relação acham a que drogas. assim, principalmente você, que no caso estudou numa escola, é que você acabou identificando algumas dificuldades. Você via alguma reação, sim, os diretor ou professores e Sim, tal? sempre. Diretor, tinha uma principalmente, né? Mas naquela época é que não dava muita atenção pra isso aí, pai e mãe não ligava. Quem tava fazendo isso aí, diretor falava, chamava a polícia, conversava com o pai e mãe, mas nunca resolvia não. Certo. Havia alguma vontade de vocês assim de fazer alguma coisa para mudar ou não? Nunca pensei nisso não. Na época, não, molecada, nem dava muita moleque atenção. novo, né? Sabia que tinha lá, mas deixava lá. Porque a gente, Entendeu? como a gente desde de molecão novo, assim, a gente já sempre foi pro lado do esporte. Então esse lado, sempre o Dudu falava, não mexe com isso é coisa errada. Então a gente já, além dos pais falando, aí na escola às vezes você via uma coisa errada, a gente já tá ligado que isso aí não pode, já é coisa errada. Já tinha uma base. Já tinha uma base. Porque querendo ou não, no esporte, é uma pessoa a mais, o Dudu era como nosso pai, segundo pai. Era uma pessoa a mais que estava ali, ó, dando um incentivo, retocando o que a gente aprendia em casa. Era um professor ali que estava realmente para tentar passar o que era certo para não seguir no caminho errado, né? Legal. Hoje mesmo entra bastante, se pegar o Dudu, coisa entra bastante em contato com o pessoal da escola para saber como Para que tá saber indo como os que moleques, anda, tudo, né? porque senão a gente já dá uma chamada de atenção, principalmente nos mais velhos um pouco, que já tá jogando com a gente, viajando no campeonato. A gente já procura saber na escola como que tá, conversar com os pais, pra gente já dar uma enquadrada. Deu trabalho, Não, já dá uma damos trabalho, cortada, às né? vezes, uma apertadinha que a gente dá no treino, os moleques ficam tranquilos, entendeu? É até bom Legal. essa parte. Bom citar isso daí. Ó, primeiro agradecer, né, o Dudu. O Dudu aí é uma pessoa que tantos anos de dedicação, tá aqui 2 frutos entre tantos outros que tem, que depois a gente vai comentar um pouquinho mais, conversar um pouquinho mais sobre essas pessoas que eles conhecem, conviveram e que hoje tá aí, né, jogando basquete. Ainda o Luquinha ainda joga basquete, tá na atividade, já o Mateuzinho sendo um professor. Então, essa importância sua, Dudu, no Projeto Alba, muito legal, né? E que surjam outros Dudus aí para poder Mais fazer um mais, aqui, ó. um discípulo, não? Então é isso, pessoal. Nós já vamos encerrar esse primeiro bloco e cada momento que a gente vai ter 3 blocos. Nós vamos estar passando um trechinho de um episódio, né, que a gente está desenvolvendo. Nós já estamos aí com 13 episódios no nosso site, né, que é o tvlp.com.br/é preciso saber. Clica lá no menu Videoteca e vai aparecer todo o conteúdo de vídeo que nós temos lá. Matérias especiais já são 5, também episódios já são 13 e algumas entrevistas ao vivo, com essa de hoje é a 7ª entrevista ao vivo dentro do nosso projeto. Uma coisa importante, você que está nos assistindo pode também enviar perguntas para os nossos convidados aqui. Então vocês podem aí, através do Facebook, enviar a sua pergunta ou fazer algum comentário, mandar um alô para a rapaziada aqui, ou até mesmo, né, sugestões. Nós ficamos agradecidos, tá bom? Então nós vamos para esse intervalo e ficamos aí no aguardo das suas perguntas, né, e sugestões, tá bem? A gente volta daqui a pouco. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas,
em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Você acha correta a lei que proíbe as pessoas de dirigirem um veículo após ingerirem bebidas alcoólicas? Acho certíssima essa lei, porque ela vem de encontro com a valorização da vida do ser humano. Claro, porque a partir do primeiro gole que a pessoa bebe, o álcool já mexe com os sentidos da pessoa. Sim, porque ele coloca a vida de outras pessoas, não só a vida dele em risco, porque ele vai ter bebido, vai ter mexido com o consciente dele, ele não vai saber o que ele está fazendo. Você sabia que existe uma lei que proíbe a venda ou fornecimento de bebidas alcoólicas para menores de 18 anos? Com certeza, ela é assim escrita em todos os estabelecimentos, né? Qualquer pessoa alfabetizada em si, ela vai estar vendo que é proibido. Porque isso já faz mal para um adulto. Imagina para uma criança, para um adolescente que já não tem assim aquela responsabilidade. Aí vai e ingere um álcool que já te deixa, né? Eu acho que não é legal. Porque desde pequenas as crianças não podem ficar tomando essas coisas porque vai afetar o crescimento, a saúde, elas já vão começar a ficar viciadas. Você acha certo que adultos ofereçam bebidas alcoólicas a pessoas menores de 18 anos? Não. É porque já faz mal para ele, já é proibido, então não tem que oferecer. Não é o melhor a se ser feito, porque essas substâncias como a própria bebida alcoólica pode... Muito bem, estamos de volta aqui, segundo bloco da nossa 7ª entrevista ao vivo do projeto É Preciso Saber com Mateuzinho e Luquinha. Olha, antes de voltar alguma pergunta para eles, volto a reforçar, vocês que estão nos assistindo, compartilhe com outros amigos aí, né, o nosso site tvlp.com.br, que vai estar o link lá ao vivo, e também facebook.com/eprecisosaber.lp. Estamos aí ao vivo e vocês nos mandem pergunta. Eles estão loucos para responder perguntas aqui, principalmente os alunos do projeto Alba aí, eles querem muito. Mateuzinho, professor, eu quero muito responder, tá certo? Bom, legal, é bom poder receber vocês aqui, conhecendo vocês hoje também. Fico muito agradecido como coordenador do projeto É Preciso Saber por vocês darem esse tempo aqui para nós. Estamos falando dessa valorização do projeto Alba hoje aqui, e gostaria só de pontuar para ter uma ideia de quanto tempo já está esse projeto. Vocês conheceram quando? Foi na mesma época? Vocês têm a mesma idade, praticamente juntos ou não? pouco antes. Ele começou antes. Eu comecei em 2004, acredito, 2004, 2005. O projeto já existia. Já estava começando, já estava estava começando. Aí conforme o passar dos anos, do tempo, foi crescendo cada vez mais, né? Mas quando começou a firmar mesmo, acho que foi na minha época que a gente começou a ter mais patrocínio, começou a chegar mais coisa, começou a ter mais gente envolvida, né, no projeto. Foi 2009, 2010, né, que ficou forte, fortaleceu o projeto. Mas vocês entraram antes. Não, eu comecei em 2009. Bem nessa época que o projeto estava dando aquela subida, foi quando eu comecei. Pelas informações que eu tenho aqui dos bastidores, me parece que começou em 97, 98. Se o Dudu estiver assistindo aí, reforça aí, Dudu, para nós a data do início do projeto de basquete, né? A Alba, que é uma associação lençoense aí de basquete,
Óbvio que a formalidade talvez tenha começado um pouco mais tarde, porque normalmente assim, a CAP mesmo começou o projeto, né, em 2010, no meio do ano de 2010, informal, a Casa de Apoio ao Projeto de Esperança. Lá em junho, mais ou menos, a gente começou atendendo morador de rua e em dezembro se tornou formal, né? Provavelmente a ALBA também, né, não surgiu assim já a associação e começou o projeto. Bom, mas tudo bem, só para reforçar o valor, né, dessa associação aqui de Lençóis, que tem levado pessoas aí, adolescentes, a pensarem numa vida saudável. Tem casos de sucesso do projeto social aí da nossa cidade. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Primeiro o Mateuzinho, depois vou passar para o Luquinha, porque ele é um caso também aí que ainda continua jogando e que espero servir de motivação para adolescentes que estarão assistindo nossa entrevista. Tem caso de sucesso, tem o Lucas, o Matheus, que são da minha época. Aí dos mais velhos tem o Isaac, que tá jogando. Joga ainda? Joga ainda, o Isaac, tá no Pinheiros, o Gui, Corinthians. Tem vários, lá da mesa. Aí tem uma molecada que tá saindo agora, acho que tem uns 3 ou 4. Tem mais uns 2 desse ano que vai sair. Que estão aqui no município? Tudo jogando em alto nível. Que são daqui e vão tudo pra fora. Legal. Entendeu? Aí, tipo, tem o Gui Bento, que pegou seleção. O Luquinha também pegou seleção de base. O Isaac pegou seleção. Tipo, então tem bastante caso de sucesso mesmo. Que legal. O valor de um projeto social, feito com amor e responsabilidade. Como você citou, você mesmo, o Luquinha, então queria hoje compartilhar com você, já que ele compartilhou um pouco comigo, da história dele, que é legal pra caramba, né? Tanto o Mateuzinho também, que embora não esteja mais jogando, tendo essa carreira de jogador, mas está envolvido no basquete e está ensinando outros meninos a pensarem nisso também. Mas o Luquinha continua e vou torcer muito para esse cara aqui ainda, né? Se Deus quiser, a gente vai ver ele em muitos times aí ainda. Mas compartilha um pouquinho aí, Luquinha, como que é? Bom, a minha história começou no projeto mesmo. Comecei a jogar na quadra perto de casa, gostei e fui levando mais a fundo, né? Aí com o passar do tempo, você vai melhorando, vai evoluindo. E no ano de 2010, na hora que já estava mais em evidência o projeto, estava crescendo bastante, foi quando eu fui convidado, acho que a primeira vez, para a seleção brasileira. Foi a primeira convocação minha para a seleção brasileira. 2010. Aí eu fui convocado para a seleção brasileira sub-17 na época, não, sub-16. E fui convocado, aí fui, teve a fase de treinamento, tudo, né? Aí voltando da seleção brasileira, eu fui convocado pelo time de Franca, que ia disputar um torneio internacional em Moçambique, na África. Aí eu e o Mateuzão, que o Mateuzinho citou, a gente foi, jogamos esse torneio representando o Brasil, lá na África, ficamos em segundo. E cada vez crescendo mais, e voltava para Lençóis, estava em evidência, ia jogar o Campeonato Paulista, todo mundo conhecia, sabia quem que era, pelo fato de já ter pegado a seleção brasileira. Aí depois voltando, no próximo ano, peguei a seleção brasileira de novo, para a primeira fase de treinamento, sub-17. Aí voltei da seleção brasileira, peguei a seleção paulista. E quem que era o técnico nessa Na brasileira era o técnico Demetrios, que é o atual técnico do time de Bauru. Sim. Aí voltei dessa seleção de base, não fiquei entre os 12 que disputou o campeonato, mas só pelo fato de ter ido, saído do projeto, é uma visão totalmente diferente do basquete. Você convive numa cidade pequena que tem um projeto que está procurando evoluir, você vai para uma seleção brasileira, você encontra jogadores assim, de alto nível que você fica abismado de chegar lá e falar, não acredito que eu tô aqui. Exatamente. Sair de uma cidade pequena, de um projeto que às vezes estava crescendo, entrando em evidência. Foi bem massa, assim, uma experiência. Daí, logo que eu voltei, saiu a seleção paulista, tinha um campeonato brasileiro de seleções, aí eu estava entre os 12, já fui convocado. Seleção de estado. Seleção do estado, Já fui entre os 12 já direto que eu ia jogar o Campeonato Brasileiro representando o estado de São Paulo. Certo. Fomos campeões do Campeonato Brasileiro pelo estado de São Paulo. Muito aí legal. logo que eu voltei, foi em 2012, daí que eu saí de Lençóis. Fui pro time de Limeira, já jogando sub-19
Nessa época que você foi para a primeira convocação, você estava aqui em Lençóis? Tava as duas primeiras convocações. Caramba, eu tava em eu achei que você já Lençóis. estava em Limeira. Não, eu saí entendido daqui. errado. Saí Olha, daqui. Lençóis Paulista. Saí daqui, as duas primeiras convocações saí daqui. Aí depois, em 2012, que eu fui pra fora, fui pra Limeira, joguei, fiquei 4 anos em Limeira. Aí lá eu peguei mais um ano de seleção brasileira, mais uma fase de treinamento, sub-18. Só que não fiquei entre os 12, mas sempre evoluindo, sempre crescendo, né? Experiência. Cheguei a jogar um NBB já, 2013, 2014. Isso foi um aprendizado... Por qual? Por Limeira. Limeira. Foi um aprendizado imenso, assim, pra mim, que vou levar se acaso não conseguir jogar de novo o NBB, né? Mas tá treinando, batalhando pra isso. Mas espero estar lá, e eu tive uma experiência muito grande, jogando com caras assim que eu olhava, não acredito que eu tô jogando com esse cara, TV, né? Que assistia na TV. Deve Já ser cheguei muito a legal, jogar né? junto com o Emoção, Isaac, né? já cheguei a jogar junto com o Isaac em Limeira, antes de acabar o time. Cheguei a jogar junto com o Isaac em Limeira, E o 2 de Isaac joga Lençóis, onde? hoje em dia ele tá no Pinheiros. Pinheiros. Aí Ah, é legal. uma experiência boa e saber que ainda tá saindo muitos frutos daqui de Lençóis, né? Se você pegar o Demetrios mesmo, o Demetrios começou aqui em Lençóis. Jogou basquete aqui em Lençóis. Na época do time antigo, Luarte do Luarte do TPO. Não, só era Luarte, né? O time da Luarte, que falava Luarte. antigamente que tinha em Lençóis. O Demetrios. Demetrios vai ser técnico de Bauru, O jogou aqui. Ele já jogou aqui sim. também. Cara, eu torci muito no Cesec pra essa Luarte, hein? Sim, isso aí Esse mesmo. dia postaram no Facebook, inclusive, o vídeo de quando o Luarte foi campeão. Eu provavelmente tava lá. Putz, Eu muito não emoção. sei muito bem o ano, mas ele jogou aqui. É, Sim, muito jogou. tempo. Legal, bacana. Veja bem, como o nosso projeto é pensando em levar esses adolescentes e crianças preocupado com vocês aí, das suas escolhas, preste bem atenção, né, no que o Luquinho e o Mateuzinho tá falando aqui. São jovens que tiveram oportunidade e que, assim como vocês, têm oportunidades diversas, tanto boas como ruins. Para mim, quando eu tinha 13 anos, me ofereceram dentro da escola maconha. Eu tinha 13 anos de idade e eu disse não quero, não preciso, dei as costas e fui embora. Fiz a minha escolha. Eles também fizeram uma escolha legal, correta. Pense sobre isso daí. Do grupo que vocês, né, cresceram lá no projeto e tal, a gente vai mudar um pouquinho o tom agora da conversa para focar exatamente naquilo que a gente está preocupado. Todos seguiram carreira no basquete, ou alguns, assim, pode ter mudado de carreira, legal, não tem nada a ver, ou pensou em outra coisa. Mas, infelizmente, teve alguém que acabou partindo ou criminalidade, ou muitas vezes por causa das drogas mesmo, do abuso de álcool e tal? Cara, teve sim. Teve um que foi preso, tá solto hoje, tem filho, formou família, tá trabalhando. Conseguiu, Porém, né, sim, dar uma... endireitou de novo, mas deu uma desviada sim. Certo. Teve Mas um caso sim. na nossa época, tipo, tinha vício. Não, O Nor que foi as pegando uma certa oportunidades idade e tal. Apareceu alguns que às vezes experimentou, gostou, criou um certo Isso vício, né? Sempre depois que acabou o projeto. Enquanto estava no projeto, era tranquilo. Entendi. Entendeu? Por estar pegando no pé, porque a gente do projeto não trabalha só para formar atleta, entendeu? Para formar homem. Isso, Então hoje, se você pegar a maioria o de quem principal. jogou, Não como eu se falar, tornou tá isso aí. profissional, Sim, mas os que não jogou se tornou profissional, tem família, a maioria pai de família, trabalha, são tudo profissionais, tudo formado Certo. e tá seguindo o caminho. Então, tipo, ajuda muito isso o projeto. Sim. Com certeza. Mas infelizmente alguns acabaram Sim. optando errado. Né? Tiveram algumas escolhas certo erradas. vício e tal, mas É porque a droga, pessoal, é importante sempre a gente pensar nisso daqui. Começa com uma brincadeira. De repente um Exatamente. colega que vamos fumar Oferece, um cigarro para acha mostrar que é para as legal, meninas, né? Eu tô com 13 anos, mas eu já fumo. Eu não sabe nem fumar, de repente tá tossindo e tal, né? Mas quer mostrar ou com um cigarrinho na mão e tal. E hoje, infelizmente, cada vez mais cedo, as nossas crianças e adolescentes têm partido para o álcool muito cedo ou para a maconha. Então fica aqui um toque, todos temos oportunidades. A questão é as escolhas. E é isso que a gente quer dar muita ênfase aqui no nosso projeto É Preciso Saber. ênfase nas escolhas boas,
porque a droga ela pode se tornar uma doença. A dependência química é uma doença, né? Começou com uma brincadeira, mas adoeceu. E aí a gente vê muitos casos em que as pessoas choram e dizem eu quero parar, mas não consigo. Se fortificando cada vez mais, né? Daí não tem um momento que a pessoa não consegue sair mais. Eu acho que gastar energia com o esporte é uma grande saída. É um meio que tem saída. É esporte e pode ter certeza que é dificilmente. Claro que sempre vai ter alguém que vai, mas a maioria querer te influenciar, a gente consegue tirar assim desse caminho. A gente vê lá pelos alunos da gente mesmo, são diferentes. Tem uns alunos que já é mais daquele jeito, tipo, que a mãe deixa lá. Igual no meu projeto lá mesmo, tinha um menininho que estudava à tarde. Eu não sabia, ele treinou um tempo. Fui na escola, conversei. Aí ele estudava à tarde. Aí eu falei pra ele, mas por que você faltou? Ah, minha mãe deixa. Entendeu? Acho que ele acabou até, a diretora falou que ia reprovar ele de ano. Eu conversei com ele, falei pra ele, estuda que eu deixo você treinar. Aí ele falou que esse ano que vem ele vai pegar firme, vamos ver, né? Então, é um assunto importante. Na opinião sua, a gente já até conversou um pouquinho antes aqui do programa, na opinião de vocês, por que será que os adolescentes hoje têm ido, né, para esse caminho aí, pensando no álcool tal e outras drogas aí? O que falta, será? Um pouco é dentro de casa. Dentro de casa, eu acho que normalmente quando o pai e a mãe dá aquela liberdade a mais também, que deixa fazer o que quer, eu acho que vai para esse caminho. E às vezes o moleque assiste vídeo, assiste filme, as coisas, acha aquilo legal, entendeu? Quer partir para esse caminho. Aí pelo outro lado, fica só dentro de casa, vendo essas coisas, não conhece o esporte, não conhece uma coisa diferente além disso, a pessoa acaba, não, o meu mundo vai ser só esse, acaba indo exatamente por esse caminho que não leva a nada, né? Fica a dica aqui então para vocês, né, pais, a minha fala é com vocês agora. São aí as pessoas responsáveis pelo cuidado, desenvolvimento, proteção, educação, limites. Inclusive o ECA reza que vocês pais, nós pais, temos a obrigação de exigir o respeito dos filhos. Então não pode haver troca de lugares. O pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho. Pela fala de jovens aqui, de 24 anos de idade, eu não estava ouvindo só de um cara de 40 aqui, mas de dois jovens de 24 anos que veem a importância nos limites e que muitas vezes a falta disso acaba também, né? Ou o medo, aquele medo que o filho não pode ir na esquina. E aí troca e dá o tablet na mão. O menino, ele é muito bom em tênis, em basquete, mas tudo virtual. Nada de esporte, nada de conhecer, prática, né? de suar, né? Aí fica difícil. Bom, vamos pro nosso segundo intervalo, que nós já estamos aqui com meia hora de conversa. Olha que bacana. Espero que vocês tenham mandado alguma pergunta para a gente pegar agora aqui no intervalo. Se não fez ainda, aproveite esse momento para fazer pergunta ou mandar um alô para a rapaziada aqui e também alguma sugestão aí para as nossas entrevistas, para as nossas programações, tá bom? Fica com agora um episódio, parte do episódio 8, que nós temos aí na nossa plataforma. Esperamos que você acesse o site tvlp.com.br/é preciso saber e veja todo o conteúdo do nosso projeto de prevenção aqui, de conscientização sobre o uso de drogas em Lençóis Paulista. A gente vai para o intervalo e volta já. A CAP iniciou suas atividades em dezembro de 2010. Nosso trabalho consiste em ajudar pessoas que desejam abandonar os vícios do álcool e das drogas, em um ambiente de tranquilidade e paz, com uma equipe responsável e amiga. Oferecemos atividades diversas no dia a dia e a oportunidade para uma nova maneira de viver. Se você conhece alguém que precise desse tipo de ajuda, entre em contato conosco. Você sabe qual é a droga que mais causa danos à saúde de um ser humano?
O crack, porque ele atinge todos os sistemas. Eu acho que o crack é um dos que mais causam, né? Porque como a gente vê na televisão, às vezes reportagens daquelas pessoas que usam. Assim, a droga que mais leva a pessoa a ir embora de casa, a ir morar na rua. As drogas por si só não são boas ou más. Na realidade, tudo depende do seu uso e finalidade. Algumas drogas são usadas com fins benéficos, como no tratamento de doenças, são chamadas de medicamentos ou remédios. Porém, existem outras que provocam malefícios ao ser humano, são os venenos ou tóxicos. São geralmente usadas por dependência ou vício, sem indicação médica. Você já ouviu falar em drogas depressoras? Sim, o crack, a maconha. As drogas depressoras, pelo que eu sei, são as drogas que deixam a pessoa meio bobona, tipo álcool, remédios. Drogas depressoras, como toda substância psicoativa, atuam diretamente no sistema nervoso central, resumindo, no cérebro, e geralmente deixam o organismo mais lento. Inicialmente, provocam sensação de euforia, gerando posteriormente a diminuição da atividade motora, da ansiedade e menor sensibilidade à dor. Podemos citar como exemplo de drogas depressoras o álcool, presentes em bebidas como cerveja, vinho, cachaça, vodka, uísque, tequila, etc. Outro exemplo são os barbitúricos, que produzem relaxamento, diminuição da ansiedade e tornam o organismo mais lento, causando sonolência. São medicamentos como Gardenal, Nembutal, Comital, entre outros. E outro exemplo de droga depressora são os benzodiazepínicos, normalmente usados como ansiolíticos para controle da ansiedade e no tratamento de insônia, pois também são indutores do sono. São medicamentos como Valium, Diazepam, Lorax, Lexotan, Relaxil, etc. Os opioides são usados para diminuição da dor e indução do sono, como por exemplo codeína e morfina. Também ópio e heroína, que são drogas ilícitas. Como foi dito anteriormente, não é coincidência sua mãe comprar medicamentos neste lugar aí, bem como serem frequentemente usados neste outro local aqui. Você já ouviu falar em drogas estimulantes? Já. As drogas estimulantes são as drogas que deixam a pessoa alerta, acordada, que ela fica prestando atenção em tudo. Já, são aquelas que mexem com seus sentidos e te deixam eufórico. Drogas classificadas como estimulante provocam insônia, perca do apetite, excitação e estado exagerado de alerta, porque causam o aumento da atividade neuronal, ou seja, dos neurônios. Neurônios são células do sistema nervoso. Muito bem, terceiro e último bloco, nós queremos agradecer a participação da Márcia, né, e que faz até aqui, dá uns parabéns para o pessoal, para o Mateuzinho, para o Luquinha, acho que para mim também, né? É a minha mulher, pô, então tá dando parabéns aí. Obrigado, Márcia, pela, né, por você estar acompanhando a nossa entrevista. E também faz aqui uma menção interessante, importante para nós. Hoje é comemoração Dia do Atleta. Parabéns, atleta. Parabéns, olha que legal. A todos vocês aí que fazem parte desse círculo aí que é tão interessante, tão importante, faz tão bem os atletas, parabéns para vocês aí. Estamos indo para o último bloco, né? Para esse terceiro e último bloco, falando com o Mateuzinho e com o Luquinha aqui. Pessoas que participam ou participaram do Projeto Alba, né, projeto de basquete liderado pelo Dudu aqui em Lençóis, e que nós temos visto ótimos frutos, e por isso está no projeto É Preciso Saber hoje, na 7ª entrevista ao vivo do nosso projeto, já que nós queremos abordar sempre aqui coisas boas para transmitir às crianças e adolescentes do nosso município. Duas últimas perguntas aqui. Sendo adultos agora, a gente gostaria de pedir para vocês compartilharem o que o Projeto Alba contribuiu na formação de vocês, porque uma das coisas que hoje nos nossos episódios nós estamos tratando é sobre, né, a importância de se manter sóbrio, de manter um equilíbrio na fase da adolescência, pensando na vida futura profissional. O Alba ajudou vocês, esse projeto social, pensar nisso? Cara, ajudou demais. Tipo, minha vida é isso aí. Pretendo viver do basquete. Vamos ver, quem sabe. Eu tô pagando minha faculdade já com o meu salário de professor. Olha aí. Tamo aí. Vamos ver. Pretendo viver disso sim, tudo. Então o Alba, tipo, foi tudo na vida. Apareceu aí. Eu parei até com tudo, igual eu comentei que eu sempre fiz de tudo. Parei, dediquei só ao basquete, foi isso aí.
E pretendo sim viver disso aí, do basquete, ajudar aí a Alba, molecada. Tá ótimo. E o Luquinha? Pra mim, a princípio, mais da metade da minha vida eu tô no basquete. Faz mais de 15 anos que eu jogo basquete. E vivi muitas coisas, já tive momento no auge, momento que às vezes você acaba... Será que eu vou conseguir viver disso? Viver disso? Mas o projeto em si me abriu uma porta assim que eu não sei o que seria se não fosse o basquete. Eu não faço ideia do que seria de mim. Eu poderia estar no caminho errado, poderia ter seguido outro caminho. Não sei o que. Realmente, às vezes eu paro para pensar, realmente o projeto me mostrou uma coisa assim influenciou que contanto que eu tô até hoje seguindo nesse caminho, tentando ser o mais profissional possível, tentando buscar sempre estar jogando, sempre estar dando o meu melhor, seguindo o treinamento, seguindo... Você tem que respeitar o cara que está ali para te comandar, né? O técnico. E uma vida disciplinada. E a princípio quem começou com isso que eu comecei foi o Dudu, né? Ali na base do projeto da Alba, com o basquete, e que está crescendo cada vez mais, né? É, que para ser atleta hoje tem que ter uma vida, o cara tem que entender que tem que ser totalmente disciplinado. Em todas as partes, porque senão não consegue. Sabe que a gente tem um rapaz, eu vou abrir um parênteses aqui, tem um rapaz na CAP, hoje ele tem 42 anos. E a gente tem recebido lá na CAP crianças e adolescentes, tanto de escola, tanto como, por exemplo, Projeto Líderes, o pessoal faz visita, Legião Feminina, né, tem visitado, Senai, foi esse ano lá no nosso projeto. Então eles conhecem a nossa estrutura e um bate-papo com o pessoal que está lá. E esse rapaz, o Emerson, 42 anos, ele chora todas as vezes que ele fala com as crianças, porque ele começou a beber com 8 anos de idade, porque os pais bebiam. Então os pais eram um exemplo de pegar um copo, uma cerveja tal, e bebendo. E aí chega, logo na adolescência já estava na pinga mesmo. E sempre gostou muito de futebol. Jogou no Corinthians na adolescência, jogou na Portuguesa, que agora já não existe mais, um time do Paraná, que era o Matsubara Clube, que era um time grande também no Paraná. Teve essas oportunidades e por causa da indisciplina, motivada pelo uso do álcool, acabou perdendo a oportunidade. Agora, vocês já pegaram a oportunidade, você hoje já é um professor, né, aí da instituição que você cresceu, né? Formou, muito legal isso. E vocês, o Luquinha ainda jogando tal, mas tá na veia o projeto, né? O reconhecimento e a gratidão por aquilo que o projeto fez na vida deles. Qual é a sensação hoje de vocês olharem para essas crianças, né, e transmitir algo para elas? Há pouco você estava me falando de um caso de um menino que era ocioso, não tinha atividade no dia a dia e que hoje a mãe relatou um comportamento totalmente diferente. O que o Mateuzinho sente hoje? E o Luquinha também, que vem passar as férias aqui em Lençóis e de repente a molecadinha vê lá, ele vai num treino da molecadinha. Qual que é a sensação que dá, hein? Cara, é demais. Não tem... É coisa boa demais. A melhor coisa é você ter aquele feedback que os meninos passam pra você depois de um tempo treinando. Igual montamos o polo no segundo semestre agora e acabou, os meninos não vê a hora de voltar. Alguns choraram no micro, no dia que... Depois do festival, a gente fez um festival pra eles, onde todo mundo... ganhou bola, caixa de bombom, sorvete à vontade. A mais, né? É um festival que ele viu, Beto viu, é interessante. Pô, puta projeto. E os moleques que eles passam pra você é demais, cara. Não tem coisa Vamos melhor. ressaltar aqui que eu acho importante. As empresas que estão investindo nisso, quem são mesmo? Que ajuda a Alba? São a Luarte e o Lutepel. Luarte e Lutepel. Fica nosso agradecimento aqui, né, registrado aqui, porque... E a prefeitura também, empresas que, como a Lutepel, a Luarte e a prefeitura municipal, investe em projeto certo, em projeto que está cuidando da criança e adolescente.
Assim é nossa gratidão como CAP pela aprovação do projeto É Preciso Saber. Dá trabalho, é uma coisa diferente para nós também. Eu estar aqui falando para uma câmera não é fácil, não é o meu dia a dia, né? Então, mas a gente está aí, alguém acreditou, né? O CMDCA acreditou, prefeito acreditou, vereadores acreditou, por isso nós estamos tentando aí, nos esforçando e fazendo o melhor que a gente pode fazer. E dentro do projeto, olha que legal, ver uma criança chorando porque vou ficar uns dias sem o basquete, né? E a sua visão? E para mim é gratificante, às vezes eu venho para Lençóis, hoje em dia é muito rede social assim, Facebook. Sim. Às vezes você vê uma molecadinha lá, adiciona com a camisetinha da Alba no Facebook. Mas eu não conheço, mas muitos me conhecem. Aí eu vou no treino. Sim, ele é muito citado, né? Todos aí eu vou no treino, às vezes vem me cumprimenta, assim, eu não conheço, mas tem muita criançada que começou, sei lá, 2, 3 anos, 5 anos, vem, me conhece, me cumprimenta, mas eu não sei. Isso aí é gratificante, saber que é reconhecido, que é citado nos treinos, alguma coisa assim. A gente procura é bem lembrado, assim. E funciona como uma motivação. Para eles ver que não é à toa aquilo ali, que eles podem ser atletas de alto rendimento, entendeu? Sim. Pode ser eles. E a segunda parte também é ver que todo ano que passa, sempre sai 2, 3, que tem a oportunidade de sair para fora, ter uma oportunidade de conhecer como que é uma estrutura que talvez seja um pouco melhor que aqui, uma intensidade de treinamento um pouco mais ampla do que aqui, com mais profissionais. É gratificante ver esse lado também. Esse ano agora vai sair acho que mais 2, 3. Tem 2. É poucos da minha época, que nem ela tá jogando 2. Cada ano que passa, 12, 15 atletas tentam, mas no esporte é bem complicado. É poucos que conseguem ter o talento, sei lá, qual que seja a palavra. É diferente do futebol, né? Que tem que ter, mais compacto que o futebol. Tem que se destacar bastante às vezes, mas tipo assim, não deixa de ser um incentivo para uma criança acreditar. Não, eu vou acreditar, eu quero chegar, eu quero ir jogar para fora. Essa eu acho que é o termo da molecada. Não, o meu sonho é jogar para fora, que nem Isaac, que nem Gui, que nem o Luquinha, que nem o Mateusão. Todos os que já saíram antes, né, do projeto mais antigo assim. E isso aí é bem legal, saber que tem bastante criançada que começa a jogar tendo a gente como espelho, né? Legal. De jogar pra fora, seguir carreira no de se esporte. Emocionar mesmo, né? É bem gratificante. Legal. Olha, nós queremos agradecer aí. Tem pergunta, Júlio, Juninho? Não teve mesmo. O pessoal não quis perguntar. Eita. Mas tudo bem, não tem problema não. Vai estar no site essa entrevista para qualquer momento que vocês quiserem acessar, né, e assistir ou parte ou integralmente a nossa entrevista hoje. Eu quero agradecer o Mateuzinho, o Luquinha, que deu esse tempo para nós, tá? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Nós vamos estar encerrando aqui nossa 7ª entrevista do projeto É Preciso Saber. Mas fica aqui, né, mais um pedido meu, que vocês compartilhem o link da tvlp.com.br/É Preciso Saber e acesse lá a videoteca. O nosso projeto se dá via realmente virtual, né? É um projeto diferente, é um projeto que não é o de palestra tal nas escolas. Nas escolas nós vamos divulgar o projeto. Mas o importante é vocês nos ajudarem, as outras pessoas também, a conhecerem o projeto através do site. Para encerrar, eu gostaria de um momento aqui que o Mateuzinho, o Luquinha, olhasse para a câmera e falasse, como se estivesse falando para um adolescente ali, algum conselho, né? Porque nós estamos rodeados de várias oportunidades, tanto as boas quanto as ruins. Se fosse um adolescente ali, né, aquele adolescente que você está preocupado lá no projeto, que tem tido algumas reações que a gente percebe que não está muito legal, está faltando nos treinos, está sendo indisciplinado, tá com algum problema. O que você diria, Mateuzinho, para esse menino, olhando dentro do olho dele aí? Que eu diria? Cara, procura se dedicar ao máximo, porque amanhã ou depois é você que pode estar fazendo a diferença, né? Como teve os garotos, como a gente tenta fazer a diferença, vocês com o projeto, a gente com o nosso projeto. Então, sempre tem muita pessoa se dedicando a isso aí. Então, cara, sua mãe, seu pai, sua família, procura se dedicar no que você está fazendo. Não só no basquete, o que você for fazer, procurar fazer de melhor.
Ótimo. Entendeu? Valeu. Viu, Luquinha? Eu acho que é essa base, né? Tenta se dedicar ao máximo que você vai fazer no momento, você está fazendo. Obedecer aos pais. Tenta dar o melhor de si, porque você vai levar pro resto da sua vida. Tenta seguir o caminho certo, correto, porque muita gente pode tentar te influenciar com coisas más. Aí você tem que ser de você mesmo. E eu tenho certeza que os pais sempre querem o bem da gente. Então isso é a nossa base. Tenta seguir o caminho correto. E eu acho que isso aí é gratificante pro resto da vida, se você estiver no caminho certo. E seus pais sentir orgulho do filho, né? Exato. Seguir no caminho certo. Bacana. E fica a minha fala para os pais ou cuidadores. Vocês viram aqui de 2 jovens falando sobre a importância de limites, a importância de incentivar a prática de esporte, de estar envolvido com cultura também, eu friso isso daqui, e com a espiritualidade é uma ênfase minha. Deus acima de tudo, pessoal. Coloque sua família diante de Deus, eduque os seus filhos temendo a Deus, mostrando para eles como fazer, como se comportar, que com certeza vai dar certo. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, muito obrigado, Luquinha, Mateuzinho, espero que vocês continuem então nos ajudando na divulgação do nosso projeto. Até uma próxima, um abraço a todos vocês. Em nome da CAP e de toda a equipe do projeto É Preciso Saber, TVLP, SOS Consultoria, agradecemos a sua participação. Sua audiência é de suma importância para nós. Também queremos deixar um lembrete para você. Quer assistir essa entrevista novamente, na íntegra? Se perdeu alguma coisinha, gostaria de revê-la? É só a partir da semana que vem acessar tvlp.com.br/É Preciso Saber, clicar no menu Videoteca e escolher o que você quer assistir. Lá, além da entrevista ao vivo, você também terá a opção de escolher matéria especial ou algum dos episódios que já estão no nosso site. Também faça a sua participação, tenha a sua participação no Facebook e no Instagram do projeto É Preciso Saber. Afinal de contas, é preciso saber. Tchau! É preciso saber, é preciso saber, é preciso saber.